Olá, Marcelo falando aqui do canal Palavra das Escrituras, que tem como objetivo falar da Palavra de Deus para que você possa meditar e aplicar no seu dia a dia. Muito bem, hoje vamos falar do Salmo 32, exatamente, Salmo 32, um salmo que Davi fez a Deus. E ele começa assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo o espírito não há dolo. Olha que interessante. Então ele está falando que são pessoas bem-aventuradas, aquele que cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e cujo espírito não há dolo. A quem o Senhor não atribui iniquidade. Então são várias características aqui, né? Olha que profundo esses dois versículos que eu li, né? Então o Davi está falando que são homens bem-aventurados, aquele que Deus não atribui iniquidade e no qual o Espírito não há dolo, né? Você já pecou, eu já pequei. Aquele que conhece a Cristo, aquele que tem o Espírito Santo quando peca, ele não fica muito bem, não. Ele fica muito mal, ele fica arrependido, ele fica atribulado, né? Aquele que está em pecado, então, aí sim fica bem atribulado, o seu espírito fica remoído. Continuando aqui no versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, Davi está falando que, enquanto ele guardava o pecado para si, ele estava morrendo aos poucos. Resumindo, esse versículo fala isso, né? Ele fala: envelheceram os meus ossos, né? O sofrimento da alma, né? Você fica realmente com semblante até mais envelhecido pela preocupação, sofrimento, angústia da alma por aquele pecado acometido. Só que ele fala também, né? Porque ele ficava assim? Porque a mão de Deus o pesava, né? Ele lembrava do seu pecado todo dia, né? O Espírito Santo vai te lembrar dos seus erros para que você possa corrigir, né? Enquanto você fica em silêncio com o seu pecado, sua alma vai gemer até de dor, né? Espiritual, porque você precisa confessar esse pecado, né? E ele fala que o tamanho é tanto dessa dor que o vigor dele se tornou em sequidão de estio. Estio seria um termo tostar, né? É como se você estivesse debaixo do sol, do meio-dia, aquele sol ardente, né? Sem boné, sem chapéu, sem nada, batendo na tua cabeça. Então você vai perdendo o vigor, vai perdendo as energias. Assim é o pecado na tua vida, meu irmão, minha irmã. Você vai perdendo o seu vigor. Você vai praticando o pecado, sabendo que é pecado, o Espírito Santo está te avisando, você está ocultando o seu pecado e você vai se enfraquecendo, vai perdendo o vigor, seus ossos vai envelhecendo. Então é isso que acontece quando o pecador mantém o seu pecado, né? Aos poucos, ainda mais aquele que crê em Deus, aquele que já aceitou a Cristo, aquele que tem o Espírito Santo e continua praticando os pecados, né? O Espírito Santo vai bater sempre na tua porta, apontando, né? Denunciando esse pecado na tua vida, e o teu coração vai enfraquecendo, né? Você vai perdendo o vigor. Mas qual que é a saída então? Qual que é a saída? Aí Davi fala aqui: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Então, a solução para isso
confesse o teu pecado ao Senhor. Confesse que Ele é poderoso para mudar o teu coração, para que você não se incline mais a este pecado, a carne, que seus ossos possam ser novamente restituídos, restaurados, né? Restaurados, que o seu vigor possa também ser novamente restaurado, né? A solução para o pecado é confessar ao Senhor, confessar ao Senhor. E você se tornando um homem piedoso, você continuará fazendo súplicas ao Senhor, né? Em tempo de poder encontrar o Senhor. Então, aproveite esse tempo que você ainda pode encontrar o Senhor e peça perdão aos seus pecados. Confessa os seus pecados ao Senhor. Fala, Senhor, eu pequei assim, assim, assim. Estou arrependido. Traz de volta o meu vigor. Isso é súplicas ao Senhor, em tempo que ainda se possa encontrar o Senhor. Ok? E, claro, e com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão as tribulações da vida, né? Quando você está no Senhor, você está fazendo súplicas ao Senhor, você está conectado com Deus, né? Quando vir a tribulação, o dia mau, né? Você vai estar de pé, com todo o seu vigor, com toda a sua estrutura revigorada no Senhor. Continuando aqui, no versículo 7, ele fala: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Foi o que eu falei, né? Ou seja, você tendo uma conexão com Deus, suplicando ao Senhor, confessando seus pecados, sempre tendo a conexão com Deus, né? Quando vir o dia mau, o seu esconderijo vai ser o Senhor, né? Deus vai te preservar das tribulações. Não que você não vai ter, porém Ele vai te preservar, né? E vai te cercar com alegres cânticos de livramentos, assim como Ele fez com o povo hebreu que saiu do Egito, né? Deus fez abrir o mar vermelho, né? O mar, e Moisés e o povo passou, né? Assim vai ser o livramento do Senhor na sua vida, né? Na condição de você buscar a Deus, confessar seus pecados a Deus, não ocultar o seu pecado, mas confessar a Deus, porque confessando a Deus, esse ato de confissão, de humilhação até, Deus vai te mudar o teu coração, vai te dar força para vencer o pecado e vai te livrar das tribulações, e o seu esconderijo vai ser no Altíssimo, no Senhor. 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não seja como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Ou seja, não seja desobediente ao Senhor. Não seja um animal indomável, né? Você não precisa pôr freio e cabresto no teu rosto, assim como os cavalos, para que responda os comandos que você queira que ele vá andar. Não. Seja obediente ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. E Ele vai te aconselhar. Ele vai te direcionar, sem precisar você sofrer com cabrestos para seguir o caminho do Senhor. E no 10 ele fala: muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Aquele que está no caminho do Senhor, ele é coberto de misericórdia do Senhor. O Senhor sabe que somos fracos e a nossa tendência pode ser cair em pecado. Porém, aquele que está no Senhor vai se arrepender, vai pedir perdão ao Senhor, vai pedir para que Deus possa te direcionar novamente no caminho do Senhor, de Deus, né? Então, o Senhor sabe disso, e a misericórdia acompanha o justo, o homem piedoso, o Filho de Deus.
E último versículo: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração, justos e retos de coração. Assim temos que ser na presença do Senhor. Quem põe a justiça, quem põe um coração reto na nossa vida é o Senhor. Por isso que nós temos que se alegrar, porque mesmo sendo falhos, nós podemos ser falhos, mas nosso Deus, o Deus vivo, é perfeito e Ele nos cobre de misericórdia, nos perdoa dos nossos pecados e nos dá um coração reto. Esse é o vídeo de hoje. Se fez efeito, se fez sentido para você, que você possa curtir, compartilhar compartilhar, curtir, se inscrever e compartilhar para que se possa propagar o Evangelho e para que Deus possa nos instruir com retidão de coração e com justiça. Em nome de Jesus, que você possa ter um dia e uma noite abençoada, que a tua família seja abençoada, que você seja abençoado e que o Senhor possa te dar um espírito justo e reto de coração, em nome de Jesus. Amém.